Pontuação. Emprego da vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, ponto de interrogação, reticências e aspas. Porém, aqui nós vamos focar em emprego da vírgula. A vírgula usada para indicar a separação entre termos independentes entre si, quer no período, quer na oração. Por indicar o que já está separado, a vírgula não pode ser empregada entre os termos que mantêm entre si uma estreita ligação. Seria erro gravíssimo, portanto, colocá-la entre sujeito e verbo. Como assim? Por exemplo, se eu disser, cada instante da vida é um passo rumo à morte. Nessa frase, cada instante da vida é um passo rumo à morte, cada instante da vírgula é o sujeito. Cada instante da vida é um passo rumo à morte, é o verbo. E aí, se eu colocasse uma vírgula entre o sujeito, cada instante da vida, e o verbo eu estaria cometendo um erro super grave. Por exemplo, cada instante da vida, vírgula, é um passo rumo à morte, grave, erro grave, não pode. Sei lá. Skyler comeu um pedaço de pizza. Se eu colocasse, Skyler é o sujeito, comeu é o verbo. Se eu colocasse uma vírgula depois do Skyler, por exemplo, Skyler, vírgula, comeu um pedaço de pizza, seria um erro gravíssimo. Por quê? Comeu é o verbo, Skyler é o sujeito, não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. Não pode colocar vírgula também entre o verbo e seu complemento. Por exemplo, a prosperidade faz poucos amigos. Faz é o verbo, poucos amigos é o complemento verbal. Então, não posso colocar prosperidade faz, vírgula, poucos amigos. Não pode. Não pode colocar também entre o nome, seu adjunto adnominal ou o complemento nominal desse nome. Por exemplo, a mais nobre missão do ser humano é prestar sua ajuda ao semelhante. A mais nobre missão do ser humano é prestar sua ajuda ao semelhante. A mais nobre seria o adjunto adnominal. Missão, o nome do ser humano é o adjunto adnominal de novo. É prestar sua ajuda, ajuda é o nome, ao semelhante é o complemento nominal. Se eu escrevesse assim, a mais nobre missão do ser humano é prestar sua ajuda, vírgula, ao semelhante, estaria errado, porque eu não posso separar o nome, que é a ajuda, ao semelhante, que é o complemento nominal. Não pode também colocar vírgula entre a oração subordinada substantiva e a oração principal. Por exemplo, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. O Brasil espera é a oração principal. Que cada um cumpra o seu dever é a oração subordinada substantiva. Se eu escrevesse assim, o Brasil espera, vírgula, que cada um cumpra o seu dever, seria erro gravíssimo. Por quê? Porque o Brasil espera é a oração principal, não pode se dissociar de cada um cumpra o seu dever, que é a oração subordinada substantiva. Quando que eu devo utilizar a vírgula, então? Para termos que exercem a mesma função sintática, para orações coordenadas assindéticas. O que seria uma oração coordenada assindética? Uma oração coordenada assindética é que não tem conjunção. O que seria a conjunção? Mas, porém, entretanto, portanto, tudo isso. Usa-se vírgula para separar orações coordenadas sindéticas, ou seja, que tem conjunção, exceto aquelas que têm a conjunção e. Usa-se para separar apóstrofo explicativo, pleonasmo, polissíndeto e repetições. Por exemplo, tornou a andar, a andar, a andar. Esse a andar recebe vírgula. Se eu disser assim também, pleonasmo não seria isso. Polissínteto seria, por exemplo, assim, tomate e, avelã e, morango e, uva e. Essa repetição de e recebe uma separação por vírgulas, que seria o polissínteto. Para separar também vocativo. Vocativo é a evocação, né? É um, entre aspas, chamamento. Você está chamando alguém. Por exemplo, João, vírgula, o almoço está pronto. Orações subordinadas adjetivas explicativas, por exemplo, calçava sapatos de Durac, vírgula, rasos e velhos, vírgula, aquela mesma dera alguns pontos. Rasos e velhos seria essa explicação. Orações intercaladas também, por exemplo, a Rosa, vírgula, disse o gênio, vírgula, é tua infância. Isso seria uma oração intercalada. E as mais importantes são orações coordenadas sindéticas, exceto a introduzida por conjunção e, né, como eu mencionei, e as orações subordinadas adverbiais deslocadas. Por exemplo, se tivesse dinheiro, vírgula, eu viajaria mais. Essa seria uma oração deslocada. Nas datas, no nome do lugar, também se usa vírgula para separar. Para partículas e expressões de explicação, como, por exemplo, aliás, ou melhor, quer dizer. E para indicar, às vezes, a elipse do verbo. A elipse seria a supressão do verbo. E aí, eu disse que eu ia comentar rapidamente sobre dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, ponto de interrogação. Então, vamos lá. Dois pontos. Se usam dois pontos em enumerações explicativas para anunciar citações, para indicar esclarecimento, síntese, uma consequência do que foi dito. E o ponto e vírgula? Usa-se ponto e vírgula para anunciar pausas mais fortes, para separar as adversativas, enfatizando o contraste, para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias, regulamentos, etc. e tal. E o ponto final? Bom, para denotar um encerramento, maior pausa, períodos que terminem por oração que não seja interrogativa direta ou exclamativa. E o ponto de interrogação? Usa-se para
Orações interrogativas diretas, quem sou, para onde vou, qual a minha origem, usa interrogação. E também no diálogo, sozinho ou acompanhado de exclamação para expressar alguma dúvida. Reticências. Usa-se reticências para denotar hesitação, interrupção do pensamento. E por fim, aspas. Usa-se aspas para ressaltar expressões ou apontar vocábulo com estrangeirismo ou gíria. E nas citações. Isso eu já tinha. Ah, tá. Ok. Agora, exercício. Emprego da vírgula. Faça a associação correta considerando o emprego da vírgula para separar termos da mesma função, blá, 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 blá. Tá. O primeiro ali. O pai, vírgula, pequeno sitiante, vírgula, lidava com vacas e arroz. Bom, aqui é de cara o aposto explicativo. Por quê? Porque está explicando quem é esse pai. O pai pequeno sitiante. O que é um sitiante? Sitiante é proprietário. Pequeno proprietário lidava com vacas e arroz. Aqui está explicando o aposto explicativo. Na claridade do primeiro alvorecer, levantou-se. Na claridade do primeiro alvorecer, seria o adjunto adverbial de tempo. Então, neste caso, esta vírgula foi utilizada para separar um adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial deslocado. Que esse adjunto adverbial deslocado era de tempo. Eu poderia... Quando eu tenho essa... Eu vou até deixar assim já, que essas são as respostas. Mas para facilitar, mas assim, o adjunto adverbial deslocado, eu geralmente posso inverter o tom da frase. Então, por exemplo, eu posso dizer, na claridade do primeiro alvorecer, vírgula, levantou-se, ou eu posso inverter, posso deslocar a oração. Como assim? Eu posso dizer, levantou-se na claridade do primeiro alvorecer, que vai continuar fazendo o mesmo sentido. Então, essa é a diferença de adjunto adverbial deslocado, ajuda a perceber. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Esse Dona Glória seria o quê? Vocativo, tá chamando a Dona Glória, ou conversando com ela. O outro, sim, ela estava mais elegante. Esse, a vírgula foi utilizada para separar as palavras sim no início, a palavra sim, né, no início da frase. Quaresma convalesce longamente, demoradamente, melancolicamente. Esse mente, ente, é advérbio de modo. Então, é um termo de mesma função, porque longamente é advérbio de modo, demoradamente é advérbio de modo, melancolicamente é advérbio de modo. Então, a vírgula foi utilizada para separar termos de mesma função. O outro, a inocência é transparente, ponto, vírgula, a malícia, vírgula, opaca e tenebrosa. Aqui, tivemos uma elipse de verbo já empregado, uma supressão, né? Então, é o H. O próximo, será uma boa mãe de família, segundo a doutrina de alguns mestres da civilização. Vírgula, isto é, vírgula. Este isto é uma palavra, uma expressão corretiva. Também tem a outra palavra corretiva, seria aliás, isto é, ou melhor. Próximo, os sinos, vírgula, já não há mais quem os toque. Os sinos, tá, aqui é um complemento verbal anteposto e pleonástico, porque os sinos seria objeto direto pleonástico. O próximo, que é H, ele vai ser o seguinte, poeta sou, ponto, vírgula, pai, vírgula, pouco. Aqui, de novo, temos uma supressão, porque eu poderia dizer poeta sou, pai, sou pouco, mas esse sou está suprimido pela vírgula. Então, é H, elipse de verbo, zeugma. O próximo, que é G, não, vírgula, direi que assisti às alvoradas do romantismo. É uma palavra não no início da frase, né? O próximo, que é A, nulo passado, vírgula, escasso presente, vírgula, tristíssimo por vir. São termos de mesma função. A. O próximo, não nos censure, piloto de má sorte. Ele colocou o piloto de má sorte entre vírgulas. Esse piloto de má sorte seria um vocativo. É como se eu dissesse assim, não nos censure, Maria. Não nos censure, sei lá, Elizabeth. Não nos censure, Flamingo. Qualquer coisa eu tô falando, tá? Então aqui é o quê? Um vocativo. Tô chamando ou conversando. Estou evocando esse piloto de má sorte, no caso. E depois, por último, letra D de dado, a verdade aqui, vírgula, sem acomodações com o céu, vírgula. Perceba que esse sem acomodações com o céu veio entre vírgulas, mas vamos ver se faz sentido a gente dizer ou inverter esta frase, né? Este mundo seria insuportável sem acomodações com o céu. A verdade é que este mundo seria insuportável sem acomodações com o céu. Tem o mesmo sentido, então é o quê? Letra D de dado, adjunto adverbial deslocado. Certo? FGV Economia 2022. A vida é um presente e a morte, vírgula, um mistério. Aqui perceba que já tem um zeugma, né? Uma elipse de verbo. Por quê? Porque eu poderia dizer, para não ter o zeugma, né? A vida é um presente e a morte é um mistério. Mas perceba que esse verbo está suprimido pela vírgula. Então, verifica-se o emprego de pontuação para assinalar a elipse de um verbo no primeiro quadrinho apenas. Porque nos próximos, sim, vírgula, a morte é um grande mistério. Este segundo quadrinho tem o quê? A vírgula separando a palavra sim no início da frase. E o outro, o terceiro quadrinho, nem tem vírgula.
Faça a associação correta, considerando o emprego da vírgula para separar. Este exercício também é mais para explicação. Oração coordenada sindética, que é sem conjunção. Oração coordenada sindética, que é com conjunção. Oração adverbial deslocada. Por exemplo, se tivesse dinheiro, vírgula, eu viajaria mais. Faria sentido se eu dissesse eu viajaria mais se tivesse dinheiro. Faz o mesmo sentido. Para oração subordinada adjetiva explicativa. O adjetivo explicativa é a caracterização do antecedente. Por exemplo, a bola, vírgula, que girava no ar, vírgula, caiu dentro do gol. Eu estou caracterizando o antecedente bola, nesse exemplo, né, que eu dei aleatório. Oração reduzida, por exemplo, os alunos, vírgula, precisando de notas boas, vírgula, se esforçaram na recuperação. Estou reduzindo a oração. Eu poderia dizer, os alunos que precisavam de notas boas, pois estavam com notas ruins, se esforçaram na recuperação. Não, eu já reduzi. Então, os alunos, vírgula, precisando de notas boas, vírgula, se esforçaram na recuperação. Oração intercalada, que é esse F, né? Que seria, por exemplo, no alto da montanha, vírgula, pensou consigo, vírgula, vou dar um grito descomunal. Este pensou consigo entre vírgulas seria meio que a voz do narrador e o vou dar um grito descomunal seria o personagem falando. Então isso seria uma oração intercalada. E por fim, o G, o polissíndeto, que é aquela repetição de ou então nem. O primeiro, não és filha, mas hóspede da terra. Esse mas é o quê? É uma conjunção. Então é uma oração coordenada sindética, B de bola. Emagreceu, vírgula, adoeceu, vírgula, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição. Seria A, porque tem conjunção aí? Não tem. Oração coordenada sindética. O alienista, vírgula, vendo o efeito de suas palavras, vírgula. É uma oração reduzida, né? Então é E. Próximo. Quando a cavalgada chegou à margem da clareira, vírgula. Aí se passava uma cena curiosa. É uma oração adverbial deslocada, porque teria o mesmo sentido se eu dissesse. Passava-se uma cena curiosa quando a cavalgada chegou à margem da clareira. Então é C de casa. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados. Este que me acompanham para todos os lados caracteriza o antecedente olhos redondos. Então é uma oração subordinada adjetiva explicativa de dado. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política, esse nem é uma repetição, é um polissíndeto. O próximo, o último amor, é que é o verdadeiro, vírgula, porque é o único que não muda, porque é uma conjunção, B de bola. Mas, infelizmente, para a quietação do Silvério, já sinto lançar raízes, vírgula, e rijas, vírgula, e amorosas raízes na sua rude serra. Polissíndeto, repetição da conjunção aditiva aí. E o último é a ânsia de combater o tupinambá, que volve o passo do guerreiro para as bordas do mar, vírgula, respondeu o cristão. Este respondeu o cristão é o narrador entrando no texto. Então é F, uma oração intercalada.